Um bom dia. Nosso primeiro canto que nós escolhemos, a gente quer lembrar da obra magnífica do nosso Deus e do testemunho do compositor desse hino que faleceu essa semana, e agradecer a Deus pela sua obra nas nossas vidas também. Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra onde eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do Mestre. Solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm querendo me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Teus prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes e águas puras, repousante eu vou, minhas forças
Bom dia, queremos com gratidão nos colocar na presença do nosso Deus para esse tempo de culto, de adoração, como nós já cantamos nesses 2 cânticos, também de poder ouvir a palavra de Deus que nos convida para esse momento especial. Hoje comemoramos o Domingo de Ramos, o domingo que dá início à Semana da Paixão e da caminhada de Jesus em direção ao cumprimento do plano de Deus para a nossa salvação. E por isso nós queremos também nesse dia ouvir a palavra que vem ao encontro daquilo que Jesus fez e do propósito que Ele cumpriu para a minha e a sua libertação e para a minha e sua salvação. E assim nós queremos nos colocar na presença desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que quer ter conosco esse momento bem especial. A palavra que eu trago para o início do nosso culto, que também nos serve para reflexão durante a semana, é de João capítulo 12, os versículos 23 e 24, onde Jesus diz aos seus discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Essa palavra Jesus profere aos seus discípulos quando eles vêm até Jesus com a notícia de que os gregos que estavam junto em Jerusalém queriam ouvir a palavra e conhecer a Jesus. E Jesus então responde dessa forma, dizendo: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado, ou seja, era a hora de Ele mostrar realmente o seu propósito de salvação, e onde também os estrangeiros agora estavam buscando por essa salvação. E eles é necessário para poder dar a salvação de que Ele passasse pela morte. Ele usa aqui uma metáfora, usando o grão, dizendo que todo grão, para que ele possa germinar e produzir, é necessário que ele morra, né? E assim dá vida nova e assim também possa produzir novos frutos. E Jesus sabia que somente pela sua morte o homem poderia se reerguer da condição de pecador para a condição agora de salvo pelo sacrifício de Jesus. E por isso ele assume junto aqui de que ele estaria disposto a sacrificar sua vida em favor de todo aquele que decidir segui-lo como Senhor e Salvador. E essa era a resposta que os discípulos deveriam levar àqueles que estavam perguntando por Jesus, querendo conhecê-lo e ouvi-lo também falar. Que assim nós também possamos ter essa mesma disposição de querer estar na presença de Jesus, de querer ouvi-lo falar também nesse dia e nos dias futuros. Que Deus nos abençoe nessa palavra. Amém? Queremos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado por ter nos despertado nessa manhã do nosso sono, nos convidando para estarmos na Tua presença em adoração, em louvor, tanto por meio do cântico quanto pelo ouvir da palavra. E queremos pedir, Senhor, que nesta manhã Tu nos desperte para o interesse mais profundo de Te conhecer, de estar na Tua presença e de poder ouvir a Tua palavra e assim podermos ser por ela transformados. Que nós sejamos os frutos que a palavra de Jesus traz por meio da sua morte e ressurreição, nos dando vida, e assim para que nós também possamos produzir os verdadeiros frutos dos quais Jesus Cristo espera de nós até a sua volta. Por isso nos entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, e assim como estamos nos nossos lares ainda nesse dia, queremos fazer aqui nesse lugar o nosso altar e ali podendo dar a Ti toda a adoração que Tu mereces, e assim nos confiar a Ti para
tanto viver a palavra quanto para receber a eternidade por meio da tua palavra. Assim nos colocamos com gratidão, reconhecendo também que nós pecamos contra ti, que nós precisamos também do teu perdão, do teu amor, da tua misericórdia, acima de tudo, da absolvição dos nossos pecados. Por isso nos arrependemos e entregamos tudo nas tuas mãos e recebemos de ti o teu perdão, segundo a tua promessa, que tu é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça que venhamos cometer. Por isso, Senhor, recebemos com alegria o teu perdão e com muita gratidão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queremos agora cantar mais alguns cânticos e aí sim estamos nos preparando para após ouvirmos a mensagem de hoje. Benditas sejam as tuas mãos, prova-me ver meus pensamentos, olha, Deus, e vê meu coração, livra-me, Deus, de todo mau caminho, quero viver
viver, quero sorrir e cantar pelo caminho da eternidade, Senhor, terem toda a felicidade. Para onde irei? Para onde fugirei? Se estando nos céus ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei? Se está no alto da montanha, verdejante ou nos confins do mar. Águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de Ei, e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti. Ei, Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover. Nós queremos agora ouvir a palavra para esse dia. Eu convido, assim como estamos, vamos ter uma palavra de oração, buscando a direção do nosso Deus. Ó Deus, Tu que vens ao nosso encontro, vem nesse dia trazendo a Tua palavra. Eu me coloco junto com os demais irmãos nos seus lares, também junto com Daniel e a Carla, trazendo essa palavra para a nossa vida e permitindo que Tu trabalhes em nós a Tua justiça, Tua verdade, para que possamos produzir os verdadeiros frutos da fé. E que Tu possas também nos levar a compreender tudo o que Tu fizestes por nós. E termos um coração gratos
que reconheçam o teu senhorio, a tua presença, e que possamos deixar ser conduzidos por Ti. Que assim o Teu Espírito Santo esteja nesse momento invadindo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa mente e nos capacitando a receber a palavra. E assim nos entregamos nas Tuas mãos. Em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos na semana agora entrando para a paixão de Cristo, onde nós lembramos os acontecimentos, e a maior parte das igrejas estarão pregando sobre temas que falam do sacrifício de Jesus, do preço que Ele pagou pela minha, pela sua salvação, o preço que Ele pagou para que nós pudéssemos encontrar a paz no nosso viver, do preço que Ele pagou para que nós pudéssemos encontrar na vida uns dos outros aquilo que precisamos para caminharmos seguramente para o reino de Deus, mas que nós encontramos uns nos outros quando compartilhamos da mesma experiência e da fé. Eu quero olhar com vocês nesta manhã o texto que dá início à semana da paixão, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na perspectiva do evangelista Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, os versículos 41 a 44, que diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecesse a oportunidade da tua visitação. Até aí o texto. Meus amados, normalmente nós começamos a Semana da Paixão usando o texto anterior também a esse, o texto onde Jesus pede para os discípulos preparar a entrada dele, e assim, buscando um jumento, e onde ele monta sobre o jumento e entra para dentro da cidade, todos espalhando os ramos pelo caminho, e assim todos celebrando aquele grande momento. E na verdade foi isso que aconteceu. O que poucos perceberam é que nesse momento alguém não estava celebrando e festejando esse momento. A entrada de Jesus em Jerusalém tinha um propósito muito mais profundo do que qualquer um que estava seguindo ele imaginava. Jesus estava indo para o propósito final de Deus na conquista do ser humano e na restauração de cada pessoa para conduzi-los ao reino de Deus. Porém, a cidade em que Jesus estava entrando não estava preparada. Quero lembrar que esse era o momento em que vinha pessoas de todas as partes do mundo da época para a celebração da Páscoa. E nesse contexto, a cidade de Jerusalém estava tomada de pessoas, estava cheia de pessoas vindo de todas as partes para uma celebração,
para uma semana de festas na presença de Deus, relembrando o que Deus tinha feito com seu povo, lá no tempo ainda da escravidão no Egito, tirando eles como um forte do período de dominação do Egito e libertando eles, conduzindo para a Palestina, atravessando o deserto, e lá eles celebraram a primeira Páscoa, a despedida do Egito e o ingresso agora à terra da promessa de Deus. E todos vinham celebrar esse período anualmente, e agora a cidade estava pronta para os festejos. E Jesus se dirige para Jerusalém com seus discípulos para esse momento também. E quando ele chega na entrada da cidade, ele avista a cidade e dali ele lamenta. Jesus estava agora com seus discípulos no Monte das Oliveiras, que era por onde ele deveria passar para ingressar na cidade de Jerusalém. E do alto do monte ele avista a cidade, ficando o vale do Cedron no meio, e ali ele consegue visualizar o que estava para acontecer a essa cidade, mas como a cidade estava vivendo e a falta de preparo para esse momento. E então Jesus chorou. Apenas 3 momentos nós temos nas Escrituras Sagradas que fala em que Jesus chorou. E os 3 momentos estão na mesma direção, onde o primeiro momento que nós vemos que Jesus chorou foi quando Lázaro morreu. Onde a irmã de Lázaro veio chorando para ele, dizendo que agora era tarde e que não teria mais chance de Lázaro se recuperar. Jesus chora por 2 motivos. Um, pela incredulidade. Outro, porque ali havia também chegado ao final alguém que seguia a Jesus, alguém que cria no Senhor e alguém que era, eu diria, amigo de Jesus. O que mostra também o sentimento que nós temos quando alguém que nós amamos parte. Jesus não condena o choro, mas ele sente conosco o que é a dor de perder alguém, e por isso ele também chora pela morte do seu querido amigo Lázaro, que sempre servia e estava junto com ele. Mas Jesus tinha o poder, e ele pede a Deus que devolva a vida de Lázaro. Há um outro momento que Jesus chora, e que nessa semana talvez nós vamos poder ouvir em algumas pregações ou mensagens, que foi o dia em que Jesus sobe no Monte das Oliveiras com seus discípulos para fazer a sua última oração diante do Pai, e ali ele pede para que seja possível que Deus passe dele esse momento, para que ele não precisasse passar pela morte, mas contudo que Deus fizesse a sua vontade. E ali ele suou gotas de sangue, mas se nós olharmos nos textos seguidos lá do apóstolo Paulo, ele vai dizer, e também Pedro, que Jesus ali chorou de forma compulsiva e numa angústia tremenda pela situação de morte que estava pela frente. E agora Jesus chora diante de Jerusalém, também vendo o destino de todos que ali estavam, olhando para o final. Todos os textos onde Jesus chora, ele chora por causa do final da vida de cada pessoa,
tanto era a dele quanto as das demais pessoas, porque todos precisamos passar pela morte. Mas há uma diferença no choro com relação a cada grupo. Lázaro, porque havia ali a dor da família, especialmente da irmã que estava vindo ao seu encontro, que o comoveu em compaixão. Quando ele chora por Jerusalém, ele chora pela dor da destruição dessa cidade. Muitas oportunidades Jerusalém teve de conhecer a salvação, tanto por meio dos profetas, quanto também da história de Deus com todo o seu povo. Mas quando Jesus veio, ou seja, Deus se fazendo presente entre o seu povo, eles o rejeitaram, preferindo cada um seguir o seu próprio caminho, tomando as suas próprias decisões e não aceitando o plano de salvação que Deus estava agora trazendo, cumprindo com toda a palavra profética e toda a promessa de Deus para o seu povo. Nesse momento, todos estavam tão ocupados com os festejos que poucos conseguiram perceber a agonia, a dor que Jesus estava passando. Quando ele vai entrar na cidade, todos estendem palmas pelo caminho, roupas pelo caminho, todos celebrando, cantando, glorificando. Poucos perceberam que nesse momento Jesus chorava. E o evangelista Lucas traz esse texto, é o único que traz esse texto. Possivelmente ele conseguiu perceber. E ele também ouve o que Jesus estava dizendo no seu momento de angústia. E eu quero destacar algumas coisas também dentro desse texto. Primeiro, que há um contraste grande entre a euforia do povo e o propósito de Jesus. Eu creio que nós também vivemos no nosso tempo, onde nós nos empolgamos, nos animamos com tantas coisas e esquecemos de olhar para aquele que tem o poder para nos dar aquilo que nós mais precisamos, que é a garantia da nossa segurança e salvação diante dos momentos de dificuldade e também das catástrofes iminentes a acontecer. O povo estava em festa, enquanto Jesus estava em prantos. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde Jesus estava em prantos também, e nós estávamos em festas, todo mundo despreocupados. Hoje, nós lamentamos também, junto, que nós estamos vivendo nesse momento, porque os momentos de festas nos tiraram a possibilidade de conseguir ver os teus propósitos e também nos colocar em segurança no caminho. Quando Jesus está para entrar em Jerusalém, ele também diz em outro texto: quantas vezes eu quis, como a galinha ninho seus pintinhos debaixo das suas asas, proteger vocês, mas vocês não quiseram. E por isso, nesse texto, agora, Jesus está dizendo: por causa de tudo isso, vocês vão experimentar o que significa encontrar ou sofrer pela paz, que agora está tão distante. Quando Jesus fala isso, ele já tem em sua mente a visão do final de Jerusalém, o que já iria acontecer à frente. E ele
termina dizendo que não ficaria pedra sobre pedra na construção daquilo que era o porto seguro desse povo, também do seu lugar de adoração, que era o templo, mas que agora já não era mais um local exclusivo para adoração, mas era um local de comércio e onde se fazia todos os tipos de injustiça. E Jesus diz que haveria agora muito sofrimento pela frente, pelo fato de terem tido tantas oportunidades de caminhar pela fé em Deus e assim sendo protegido, cuidado por Deus, agora estariam abandonados, e especialmente por abandonar o plano final de salvação que Deus tinha para dar. Jesus chora porque vê a destruição de toda a cidade e também do ser humano. Terceiro, a consequência da rejeição de Jesus leva o povo ao abandono. E esse abandono também gera mais ainda o distanciamento desse povo que é conduzido pelo pecado. Ou seja, o povo rejeita a Deus. A liderança que deveria conduzir o povo na presença de Deus, abandona o seu povo, seguindo por outros caminhos que não são o de Deus, tendo outras prioridades, outras motivações, busca pelo poder e abuso do poder, e impede de que o povo se sinta protegidos por Deus, sintam-se abandonados. E com isso, o povo não tem mais direção e então mergulha mais ainda no pecado, no distanciamento total. Quarto, esta cidade, desde a época de Davi, foi preparada por Deus para ser a cidade da sua habitação, morada do seu povo, cidade que era santa e amada, lugar onde estava o templo, o centro da adoração. Agora é uma cidade que está tão distante, onde o próprio Deus não consegue mais estar plenamente dentro dela, onde é rejeitado, excluído e levado à morte. Nem mesmo na morte, como nós vamos ver possivelmente ainda nessa semana, Deus teve a oportunidade de sentir a dor do ser humano na morte dentro da sua própria cidade. Ele foi levado para fora. Lá, nesse lugar de adoração, não havia mais espaço para a presença de Deus. Nós vamos ver durante a semana também de que a primeira coisa que Jesus faz quando entra no templo é fazer uma limpeza do seu local de habitação. E dali também ele passa a ser rejeitado, desprezado, insultado, onde o povo não quer mais, ou a própria liderança não quer mais a presença de Deus, não quiseram ouvir, e por isso Jesus vai dizer: vocês não quiseram ouvir o plano amoroso de salvação que eu tinha dado a vocês. A cidade estava tomada por um covil de salteadores, é o que Jesus diz quando ele entra no templo depois e diz: a minha casa é lugar de adoração, mas vocês o transformaram em um buraco de salteadores, um esconderijo de salteadores que fazem tudo aquilo que é contra a vontade do Pai. Rejeitaram a salvação.
por causa da rejeição, então sobre eles viriam dias mais difíceis ainda. Meus amados, talvez nós precisamos também nesse dia olhar para nós e para o nosso tempo, onde todos nós passamos a nos ocupar com tantas coisas. Não temos mais tempo para Deus, não temos mais tempo para ouvir a palavra, não temos mais tempo para receber Jesus no templo conosco, nos nossos encontros, nos nossos cultos. A palavra muitas vezes não nos chega como ela é, mas também ela acaba sendo distorcida, assim como na época as lideranças distorceram a palavra a ponto de que o local de adoração se tornou um comércio. Mas Jesus afirma que esse é o tempo da sua visitação. E talvez por muito tempo nós tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Jesus novamente dizendo: eu estou visitando vocês e vocês precisam estar preparados para esse momento. Mas nós desconsideramos. E Jesus talvez está dizendo, também chorando sobre nós, dizendo: hoje importa ver o quanto é preciso sofrer para reconhecer que eu tenho a salvação. Essa pandemia, há pouco tempo atrás, há um ano atrás, nós não podíamos imaginar que nós estaríamos vivendo o momento que nós estamos vivendo. Todos nós estávamos tecendo os nossos sonhos, os nossos planos, fazendo os nossos projetos, as projeções de como seria o futuro, caminhando, muitos dizendo: nós estamos indo para um país de primeiro mundo, e hoje nós estamos vendo a miséria se instalando, o sofrimento, a dor, a perda, e talvez nós não estamos nos dando conta de que nós estamos recebendo a visitação. Talvez não mais a visitação da restauração, mas onde nós temos que passar pelo sofrimento, por perdas, pela destruição, para lá então reconhecermos a nossa necessidade de Deus, assim como muitas vezes na história do Antigo Testamento nós vamos ver quando o povo se esquecia de Deus, tragédias viriam, catástrofes chegavam, e então o povo reconhecia o seu pecado e Deus restaurava o seu povo. Talvez seja tempo hoje de todos nós nos colocarmos diante de Deus, de joelhos intercedendo pela nossa restauração, pela cura da nossa alma antes da cura da epidemia, para estarmos preparados para recebermos a cura plena do nosso planeta, que é o fim dessa pandemia. Quanto tempo nós vamos esperar ainda para perceber que Deus está ciente de tudo isso, mas que Deus não está vendo uma mudança no seu povo, para que Ele possa operar a cura, a restauração. A esta grande alegria que estava para acontecer em Jerusalém, poucos imaginavam que ela se transformaria em espanto, dor e indignação dentro de uma semana. Todos estavam na cidade esperando os momentos de festividades e que culminavam no grande momento que era a celebração da ceia no final da semana. Mas a cada dia da semana as coisas foram intensificando e chegando na sexta-feira, onde todos estavam atônitos, não entendendo o que mais estava acontecendo, e onde todos saíram daquele lugar
voltando para suas casas, lamentando com a dor pelo que tinha ocorrido. Lembrando dos 2 discípulos a caminho de Emaús, tristemente, Jesus chega depois da ressurreição com eles e pergunta: o que vocês estão falando triste pelo caminho? E eles: olha, estamos tristes, só tu não sabe o que aconteceu. E essa era a situação de todos: perplexidade, medo, indignação pelo ocorrido. Mas não é diferente do tempo em que nós estamos vivendo. Eu creio que o lamento de Jesus sobre Jerusalém, nessa semana, traz para nós também que é um lamento de Deus sobre o nosso tempo e sobre a situação que nós estamos vivendo e pela nossa indiferença em grande parte dos nossos momentos, do nosso dia a dia, onde não reconhecemos que Deus pode transformar e mudar toda a nossa situação, mas nós preferimos continuar o nosso caminho, desacreditando do que Deus pode fazer e tentando racionalizar todas as coisas, conformando a nossa expectativa e vontade e não a de Deus. Jesus continua chorando pelas ruas das nossas cidades e caminhando novamente para sexta-feira, na esperança de que a sua crucificação se torne em salvação para nós. Jesus poderia naquele dia trazer sobre Jerusalém uma condenação, um juízo sobre ela, mas Jesus preferiu se entregar em comoção, em compaixão, em pranto, por misericórdia dessa cidade. E hoje também Jesus age dessa forma conosco, comigo e com você. Devemos também nos render em lágrimas pela situação em que estamos vivendo, por nós mesmos, pelos riscos que nós estamos sofrendo agora, onde estamos cada um de nós como prisioneiros do nosso tempo, onde não podemos sair mais livremente às ruas, onde está à nossa espreita o perigo de morte, e onde continua o sentimento de que nós temos o controle de todas as coisas, enquanto Jesus está com lágrimas sobre nós, dizendo: quantas vezes eu desejei acolher vocês, como a galinha acolhe seus pintinhos, mas vocês ainda não querem. Choro pelas nossas cidades, devemos derramar nossas lágrimas pelas pessoas, pelo abandono da fé, por causa também do domínio que impera dentro das nossas cidades, onde ainda pessoas estão lutando por poder, manipulando muitas coisas e descuidando do que é essencial, que é do coração, da nossa caminhada, da fé e a esperança da nossa salvação em Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz. Por isso, meus amados, o texto de hoje, ele nos conclama a pararmos a pensar e tomarmos conhecimento daquilo que ainda está para acontecer e de qual é o preço para que possamos passar para encontrar a paz. O preço pago pela nossa paz já foi executado, que foi a morte de Jesus, e que é a dor maior da humanidade até hoje. Mas isso, Jesus disse que estava oculto aos olhos daquele tempo, mas também ele está dizendo que isso está oculto a muitos de nós
hoje, porque ainda há muitas pessoas se voltando contra a fé, se voltando contra Deus, mas não porque Deus está agindo de forma errada, ou porque aqueles que creem estão de forma errada, mas porque nós não conseguimos lidar com a nossa incapacidade de compreender tão grande amor de Deus para a nossa salvação. Mas, meus amados, se nós não tomarmos uma decisão de nos colocar ao lado de Jesus, sentindo também as suas lágrimas sobre nós passaremos por dias dos quais nós também não gostaríamos de passar. Jesus diz que eles passariam por trincheiras de todos os lados e o cerco se apertaria sobre eles. Nós também estamos caminhando para essa direção. As Escrituras nos afirmam que a volta de Cristo se aproxima e nós também passaremos por todo esse momento, porque muitos, mesmo vendo e ouvindo o que tem acontecido no momento, não estão tomando uma posição de receber a paz sobre suas vidas. Talvez vamos ver muitos sofrimentos na vida dos nossos filhos, e também vamos ver que tudo aquilo que nós construímos sobre nós vai se desaparecer, assim como tudo que o povo tinha construído na época, o templo e todas as demais coisas, não ficariam nada um sobre o outro, mas tudo seria destruído, como aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. Jerusalém foi sitiada, foi destruído, o templo foi arrasado, e muita perseguição aconteceu, onde os discípulos, praticamente todos, foram mortos pela perseguição. Por isso, nós precisamos olhar para o final do texto de hoje. Diz: porque não conhecesse a oportunidade da tua visitação. E assim eu quero finalizar essa palavra de hoje, agora com esse momento especial. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar de todos os males dos quais nós estamos vivendo, há uma oportunidade para que tenhamos paz, para que tenhamos a segurança no nosso viver, é de que Jesus continua nos visitando. Ele não está distante, mas Ele está presente em todos os momentos. A única coisa que precisa é nós reconhecermos a sua visitação. E o apóstolo Paulo vai dizer: eis o dia sobre modo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Quero dizer com certeza de que hoje, nesse domingo, é dia da visitação de Jesus no meu lar, no seu lar, na sua vida. E precisamos olhar como nós estamos nos preparando para essa visitação. Se nós o reconhecemos nesse dia, então nós estaremos salvos e protegidos. E podemos caminhar durante essa semana, ouvindo a palavra e tudo aquilo que Jesus fez dia após dia, até se entregar para cumprir o seu plano de amor profundo por mim e por você, e nos concedendo salvação. Salvação não para esse mundo, mas salvação para o mundo por vir, a eternidade. E nós precisamos encontrar nele, nessa visitação, que assim Ele possa nos quebrantar nessa semana, para que até na sexta-feira todos nós possamos ter a convicção de que nós não se passaremos pela destruição, mas estaremos salvos pela sua mão. Que Ele nos abençoe nessa palavra. Amém.
queremos orar, querido Deus amado Pai. Como é dura a Tua palavra, quando nós a deixamos de lado e não a compreendemos, porque os nossos ouvidos estão fechados. Mas como ela é preciosa, quando nós podemos perceber que na Tua palavra tem lágrimas derramadas por nós, por amor a nós, para a nossa salvação. E por isso nos entregamos, nesse momento, para receber a Tua visitação sobre nós. Te convidamos, vem sobre nós nesse dia, Senhor Jesus, para nos dar salvação, para nos dar clareza de tudo o que Tu fez por nós. E permita-nos nessa semana buscarmos a Tua orientação por meio das palavras que vamos receber e assim compreender tudo o que precisamos fazer para estarmos seguros e recebermos a paz, para que ela venha por meio do caminhar contigo e não pela dor, pelo sofrimento. Assim nos entregamos nas Tuas mãos com gratidão, porque Tu não desistiu de nós. Isso nós te pedimos, em nome deste Jesus. Amém. Cantamos mais o cântico. Nós queremos ainda orar, especialmente por aquelas pessoas que estão sofrendo nesse tempo, pelas suas perdas familiares, também por todos aqueles que estão trabalhando em prol da vida e assim dedicando-se, se doando, como Cristo também se doou por cada pessoa em amor, nesse momento em que estamos passando por essa pandemia, lembrando que devemos continuar orando pelo seu Walter, da dona Diva, seu filho, que estão com Covid, mas notícia de hoje é que eles estão se recuperando bem, estão em casa. Queremos também orar ainda pelo pastor Osiel. A notícia de hoje é de que ele começou a dar sinais de reação para a cura. Os pulmões estão voltando a funcionar, os rins começaram hoje a dar sinais de recuperação, que dá uma esperança, mas ele ainda inspira muito cuidado com risco de vida. Também queremos orar pela mãe do seu Mário Carelli, que está ainda hospitalizada em um estado bastante crítico, e assim queremos também colocar os demais que estão necessitando nesse momento das nossas orações. Querido Deus amado Pai, entregamos nas Tuas mãos todos aqueles que estão nesse dia trabalhando, lutando, se doando, entregando a sua vida aos cuidados daqueles que estão precisando de atenção e de cuidado. Por isso, Tu cuida daqueles que cuidam. Cuida também, Senhor, daqueles que estão acamados, que estão precisando, nesse momento, uma palavra também de ânimo, que dê coragem, estímulo para continuarem lutando pela vida.
todos aqueles que estão enfrentando também essa doença do Covid e também outras demais enfermidades. Colocamos de maneira especial o Osiel Campos de Oliveira, que nós cantamos uma das músicas dele antes, quase no início do nosso culto, e que prestou grande serviço também a esta igreja e também nas músicas que ele compôs. Que tu estejas tendo misericórdia também, dando mais tempo de vida para que ele possa continuar sendo bênção entre nós. Também colocamos o seu Mário junto com a sua família, também pela sua mãe, que está hospitalizada. Rogamos que o nosso desejo junto com eles é de que ela seja restaurada. Entregamos, contudo, nas tuas mãos para que tu realize o teu querer, que é perfeito, bom e agradável, em todas as situações, seja na perda, da dor ou também na restauração. Colocamos também no teu altar toda a família do seu Walter, que tu continues restaurando e assim dando alívio a eles, as dores, os sofrimentos dessa pandemia. Entregamos tudo nas tuas mãos, com gratidão, porque até aqui a tua mão também tem sido conosco. E assim queremos receber a tua bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que levante sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós, sobre nós, derrame da sua paz. Que assim o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe a cada dia dessa semana, enquanto nós vamos caminhando, relembrando de cada passo que Jesus deu em direção ao ponto maior de amor no seu sacrifício na cruz. Amém. Cantamos o último cântico. Nos envolva em amor e que o seu poder nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor e que o seu poder